Então, bom dia a todos. Antes de realizarmos o primeiro mini-teste, portanto, só às 11h30, vou recuperar e concluir os diapositivos que comecei por apresentar na última aula, em que começámos a estudar os protocolos da camada de transporte. Fiz uma apresentação sucinta dos dois principais protocolos de transporte, relembrando que já estudamos um terceiro protocolo de transporte, que foi o ICMP, que é um protocolo de transporte, mas que visa apenas auxiliar na resolução de problemas ao nível do protocolo IP, okay? Diagnóstico. Portanto, o TCP, o T não quer dizer transporte, quer dizer transmission control protocol, e o UDP, User Datagram Protocol. São estes os dois principais protocolos que as camadas de aplicação utilizam que os vários serviços da camada de aplicação utilizam, e essencialmente comecei por caracterizar o TCP como sendo um protocolo que garante a fiabilidade, e portanto fiabilidade entendido como a garantia de que o emissor dos dados recebe a confirmação por parte do receptor desses dados na sua ordem correta. Vamos ver outras características deste protocolo TCP mais à frente, mas em contrapartida o UDP é um protocolo muito mais simples, mas também muito mais rápido e que permite, é particularmente adaptado para alguns serviços de aplicação. Nós já usámos nas aulas práticas o TFTP, eu recordo, é o Trivial File Transfer Protocol, que usava o UDP. Na altura não nos apercebíamos, éramos simples utilizadores e agora já sabemos que utiliza o protocolo de transporte UDP. O UDP não é fiável e, portanto, se eu quiser garantir fiabilidade, essa fiabilidade terá que ser implementada ao nível do protocolo de aplicação. Uma grande função do transporte é garantir esta multiplexagem, isto é, um pacote IP que chega aqui, tem um IP origem e um IP destino, e entrega à camada protocolar superior. Se for TCP, vem para este processo, TCP, se for do IP, vem para este processo. E, portanto, tem que haver aqui algum mecanismo que permita a estes dois processos, o TCP e o UDP, saber para que aplicação é que se destina os dados que constam daquele segmento TCP ou datagrama UDP. E tivemos que introduzir o conceito de endereçamento e surge então aqui o endereçamento através dos portos, o porto de origem e o porto de destino. Portanto, o TCP garante a fiabilidade porque ele vai usar um mecanismo de confirmação dos dados recebidos, e mesmo que haja um segmento que se perca durante a transmissão, esse segmento vai ser retransmitido quando ele não for confirmado por parte do receptor. É evidente que estas vantagens do TCP têm um custo. Ao contrário do UDP, que é um protocolo muito simples, que não garante a fiabilidade, tal como o IP, que não o garante, este tem um custo. Tipicamente eu utilizo o UDP para serviços que não precisam de fiabilidade, permitem que, por exemplo, no caso de uma transmissão vídeo em tempo real, se perca uma frame. Isto é para o UDP, quando eu quero a garantia de que os dados são emitidos de uma extremidade para a outra e chegam à outra com a ordem com que foram enviados, eu utilizo o TCP. Portanto, é um mecanismo de porto que permite
a camada protocolar de transporte, fazer chegar os segmentos de dados ou datagramas, conforme no caso TCP ou UDP, à sua aplicação final. O cabeçalho TCP é um cabeçalho que ocupa 20 bytes e, portanto, para disponibilizar todos os serviços de garantia de entrega, de confirmação de recepção, de controle de fluxo e de controle de congestionamento, que iremos ver mais à frente, o cabeçalho TCP ocupa 20 bytes, o que faz com que este cabeçalho, com que este protocolo de transmissão seja um protocolo extremamente ineficiente, porque, por exemplo, imaginem que eu quero enviar apenas um byte para o outro extremo da entidade comunicante, ele vai ter que construir um pacote IP e só o cabeçalho do TCP são 20 bytes para transportar apenas um byte, portanto é um protocolo extremamente ineficiente. Já no caso do UDP, porque não tem controle de fluxo, não tem garantia dos dados chegarem pela ordem correta, não tem fiabilidade nenhuma, o cabeçalho do UDP é extremamente simples, apenas ocupa 8 bytes e, portanto, faz com que este protocolo seja efetivamente muito rápido. Portanto, escolhemos TCP ou UDP, escolhemos o compromisso entre fiabilidade e velocidade. Basicamente, é isto que está em causa. Normalmente o UDP é utilizado em serviços em que os pedidos têm dimensão reduzida e as respostas também são de dimensão reduzida. Um exemplo mais comum neste caso do UDP é, por exemplo, o serviço de DNS, que permite fazer o mapeamento entre um nome e um endereço IP. E, portanto, este DNS utiliza o UDP porque o pedido é perguntar, olha, qual é o IP associado ao nome, por exemplo, www.ipv.pt, e o serviço DNS vai responder o IP associado a este nome é um determinado IP. Portanto, são mensagens muito curtas e, portanto, normalmente usamos o UDP para este caso. Do lado do TCP, portanto, isto já tinha sido apresentado na última aula, mas, portanto, há o conceito de porto de destino, um porto bem conhecido, o porto de origem, normalmente o número efêmero, que é escolhido pelo sistema operativo, normalmente do lado do cliente. Os pedidos são enviados para um determinado porto de destino e para um determinado IP, e eu recordo aqui que do ponto de vista lógico, todos os canais de comunicação que se estabelecem na internet são identificados de forma universal através de 5 elementos. E recordo quais são esses 5 elementos. O primeiro desses elementos é qual é o protocolo que é utilizado, TCP ou UDP. O segundo desses elementos é qual é o IP origem. O terceiro é qual é o porto origem. O quarto é qual é o IP de destino e o quinto qual é o porto de destino. E estes 5 elementos identificam de forma universal e inequívoca o canal lógico estabelecido entre um cliente e um servidor. Portanto, tenho aqui um exemplo em que tenho 2 clientes distintos que comunicam com o mesmo servidor. Okay? É o cliente 1 que vai fazer um pedido a um serviço de HTTP, que é o serviço de páginas web, e o cliente 2 que vai fazer um pedido ao serviço de correio eletrónico, portanto, em que o porto bem conhecido é o 25. No caso das páginas web, o porto bem conhecido é o 80, que são portos bem conhecidos. Portanto, estes 2 pedidos até podem chegar em simultâneo ao servidor, mas o servidor não se engana, porque olhando o que vai fazer o servidor, ele vai olhar para o porto de destino, identifica o valor 80 no caso do cliente 1 e sabe que vai entregar aquilo ao serviço HTTP. No caso do porto 25, vai entregar ao serviço de correio eletrónico. Os portos de origem nesta fase são números efêmeros, geridos por cada um dos clientes, cliente 1 e cliente 2,
E é esta informação que vai ser usada por parte do servidor para enviar de volta as respostas. E, portanto, o cliente 1 vai receber um segmento TCP, cujo endereço de destino é o 49.152 e tem um endereço de origem em termos de porto 80 e, portanto, sabe que aquilo se destina a uma página, a um browser que estava a comunicar com aquele servidor. A mesma coisa acontece para o caso do cliente 2. Portanto, aquilo que é feito é um swap, uma troca daquilo que era origem passa a ser destino e aquilo que era destino passa a ser aquilo que era destino passa a ser origem e aquilo que era origem passa a ser destino. Bom, agora vamos ver um pouco com mais detalhe o TCP. O TCP obriga a que antes que haja envio de dados entre duas entidades, neste caso a entidade A e a entidade B, tipicamente aqui a nossa entidade A é um cliente e a entidade B é um servidor. Isto porque quem toma a iniciativa de estabelecer a comunicação com o servidor é sempre o cliente e nunca o servidor. O servidor é o agente mais passivo que eu conheço neste domínio das comunicações de dados, porque está ali sentadinho à espera que alguém solicite alguma coisa. Mas antes que haja fluxo de dados no sentido cliente-servidor ou servidor-cliente, o TCP obriga aquilo que é designado por estabelecimento da conexão. E é nesta fase do estabelecimento da conexão que uma série de parâmetros são estabelecidos entre estas duas entidades comunicantes. Portanto, aquilo que faz é a entidade A, aqui é o cliente, vai enviar um segmento de SYN, de sincronização, direcionada para o servidor B. Okay? Portanto, é a primeira fase do processo de estabelecimento de uma conexão. Este processo é designado por three-way handshaking, portanto, porque há três fases. É o cliente que envia um pedido de sincronização, SYN, que é recebido do lado do servidor, que aceita o pedido de sincronização por parte do cliente A e vai confirmar, é este ponto 2, vai confirmar ao cliente, sim, eu aceito que tu estabeleças uma comunicação comigo e peço que tu estabeleças também a comunicação comigo. E nesta fase aqui, quando este SYNAC é recebido por parte do cliente A, ele sabe que o servidor que está em B está disponível e, portanto, vai ele próprio confirmar que aceita o pedido de sincronização feita pelo servidor. E por isso é que dizemos que há aqui uma história que é SYN, SYNAC, AC. Portanto, são estas três fases que determinam o processo de estabelecimento de uma conexão TCP. Portanto, nesta fase, neste instante, o A reserva um buffer para transmissão e um buffer para recepção do lado do cliente A. E estes buffers vão ser importantes porque vão ser utilizados para todo o processo de comunicação sobre TCP. E quando o servidor deste lado, a entidade B, recebe a confirmação do lado do A, vai ele próprio também estabelecer buffers de recepção e de transmissão do seu lado. E estes buffers é que vão permitir todo o processo de comunicação TCP. Portanto, há um buffer de recepção e há um buffer de emissão. E existem quer do lado da entidade A, quer do lado da entidade B.
Estes números de sincronização, estes números de sequência, por exemplo, aqui é enviado o 100, ok? E aquilo que ele vai fazer é a entidade B, ok, eu recebi o 100, portanto vou confirmar com o número 101. Este número de confirmação 101 é uma informação que B envia para A. O A fica a saber que ele recebeu corretamente o seu pedido de sincronização com o número 100 e vai a entidade B ficar à espera que a partir de agora o byte que segue ao 101 seja recebido. Okay? E para ser recebido ele tem que ser enviado pelo cliente A. Eu recordo que em TCP eu tenho um canal lógico estabelecido entre duas entidades comunicantes que é um canal bidirecional. Portanto, há fluxos de dados quer do A para B, quer do B para A. E são estes números de sincronização e de sequência que vão permitir a entrega por ordem e a confirmação dessa ordem por parte de quem recebe. Isto é novamente o cabeçalho TCP/IP, portanto tenho aqui o número de sequência, portanto todas as virtudes, as características do TCP se baseiam neste número de sequência, neste número de confirmação, do acknowledgement number, okay? Depois neste valor da janela, já vou falar sobre isto com mais detalhe. Tudo isto é feito com base neste conjunto de números que fazem parte de qualquer segmento TCP. Estabelecida a conexão, portanto, agora é um canal, recordo, bidirecional e não há aqui nenhuma regra especial em dizer assim, olha, agora tu comunicas, agora sou eu a comunicar, não. Ambas as entidades podem decidir per si quem é que envia, quem é que confirma, quem é que recebe. Okay? É um canal bidirecional entre as duas entidades comunicantes. É evidente que isto depende muito da aplicação, do protocolo de aplicação que utiliza este protocolo de transporte. Tipicamente, no caso de um browser que quer consultar uma página web disponibilizada num servidor web, depois do browser cliente estabelecer uma conexão TCP com o servidor web, aquilo que o servidor web fica a fazer é à espera que o cliente web envie uma mensagem HTTP com a informação da página que ele quer consultar. E, portanto, o servidor web fica à espera. O cliente envia essa mensagem HTTP, é recebida do lado do servidor, é processada do lado do servidor, é construída a resposta e a resposta é depois enviada para o cliente. Mas isto já é uma decisão feita ao nível da camada de aplicação e não da camada de transporte. Aqui o transporte TCP garante o quê? Depois de estabelecida a conexão TCP, há um canal lógico estabelecido entre cliente e servidor, um canal lógico bidirecional, num e noutro sentido. Depois, a decisão de como é que as coisas se processam a partir daí já depende da camada de aplicação e apenas. Okay? Também, ao nível do TCP, se pode encerrar a conexão. E neste caso é a entidade A que envia um pedido de finalização, finalize. A entidade B, portanto, no nosso exemplo, o A é o cliente, o B é o servidor. A entidade B recebe o pedido de finalização, confirma a recepção do pedido de finalização e depois ele, servidor, vai ele próprio pedir que o seu lado da comunicação seja encerrado e ele próprio vai enviar um pedido de finalização para o cliente A e este depois confirma.
reparem que isto é um protocolo extremamente, vou-lhe chamar, cordial, não é? No estabelecimento da sessão, é um dos lados, do lado A, olha, quero estabelecer uma comunicação contigo, lado B. E o B responde, sim, eu aceito e também peço para comunicar contigo. E depois o A confirma, ok, então estamos os dois sintonizados, sincronizados, vamos começar a comunicar. A ordem desta comunicação depende do protocolo de aplicação. Depois, no final de tudo, isto é tudo gente muito bem comportada, o cliente está a dizer assim, olha, eu não quero mais enviar-te dados, a ti, lado B, portanto, vou-te enviar um pedido de finalização, e o lado B, também muito cordial e cordato, diz assim, sim senhor, ok, então eu aceito o teu pedido de finalização e também peço que tu deixes de falar comigo. E depois, no final de tudo, o cliente diz assim, sim senhor, eu recebi o teu pedido de finalização. É evidente que isto é tudo muito giro, certo? Epá, isto é tudo gente que se porta muito bem, extremamente civilizada, mas isto tem custos. E, portanto, normalmente o que acontece é, vou-vos dar um exemplo. O lado A é um browser e o lado B é um servidor da Google. Epá, como devem imaginar, os servidores da Google ou da Yahoo ou de qualquer, não estou aqui a fazer publicidade a isto, né? São servidores que são muito solicitados. E se pensarem nas milhares de conexões TCP que existem num determinado instante no servidor Google, vão ficar admirados, não é? Portanto, imaginem a quantidade de pedidos que são feitos por segundo num servidor da Google. Portanto, tipicamente aquilo que faz um servidor da Google é o seguinte, ok, sim senhor, eu aceito o teu pedido de conexão, fica à espera do teu pedido de pesquisa, mas quando te responder, tchau e até amanhã, quer dizer, encerra logo a conexão. Isto porquê? Porque estas conexões TCP são extremamente onerosas em termos de recursos computacionais, quer em termos de custo computacional, de computação, de cálculo, quer em termos de armazenamento. Porquê? Porque, como disse há pouco, quando se estabelece uma conexão TCP, quer um lado, quer o outro, reserva espaço em memória para os buffers de transmissão e de recepção. E isto, naturalmente, é um custo de armazenamento considerável. Se multiplicarem isto pelos milhares de clientes que estão a consultar em cada instante um servidor da Google, poderia-se esgotar rapidamente o espaço de armazenamento do lado da Google. Então aquilo que a Google faz, e a maior parte dos servidores que são muito solicitados, é, depois de responderem ao pedido, encerram aquela conexão. Se o cliente quiser mais, ok, então faz novo estabelecimento de conexão e na altura vou responder a esse cliente. Esse é o princípio. E é neste tempo positivo que eu quero mostrar-vos, basicamente, isto é o diálogo com toda a cordialidade, é o cliente que é o 151, que se liga ao 153, no porto de origem efêmero 1130, destino 22, ok? Portanto é o SYN, depois é o servidor que responde com o SYNAC, e depois é o cliente que confirma com o AC. SYN, SYNAC, AC. Esta é a letra de uma música que devemos relembrar sempre que quisermos pensar no protocolo de three-way handshaking. Okay? Portanto, isto era no início do estabelecimento da conexão. Portanto, reparem que há logo aqui a obrigação de trocar 3 segmentos, neste sentido, o primeiro, o segundo neste e o terceiro neste. 3 segmentos só para estabelecer a conexão. Isto tem custos, tempo, okay? Para além dos custos de armazenamento. E depois, a sessão é terminada, normalmente por iniciativa do cliente, a dizer assim, olha, eu quero encerrar o meu lado da conexão.
Depois o servidor, sim, aceito e também peço para finalizar o meu lado da conexão. A partir daqui, a conexão desaparece, os recursos, nomeadamente os buffers de transmissão e recepção, são libertados para reutilização, mas o que normalmente acontece foi aquilo que eu tentei descrever há pouco com serviços que estão muito solicitados. Por exemplo, isto foi tirado do Wireshark numa sessão com servidor web. Eu até acho que este IP é de um dos servidores da Google. E, portanto, depois de ter pedido uma sessão de finalização, ele automaticamente faz o reset. Okay? Faz o reset. E a partir daqui, o servidor não se importa com o estado do lado do cliente, não se importa nada, e, portanto, o que ele quer fazer, o servidor, é libertar o espaço que isto ocupa. Bom, entrega por ordem. Como é que isto funciona? Imaginem o cenário aqui, tem mais uma vez aqui uma entidade A, aqui a entidade B. Como é que o TCP garante a ordenação correta dos segmentos? Porque os segmentos, como são encapsulados em pacotes IPs, eles podem naturalmente, por força do funcionamento do protocolo IP, seguir caminhos distintos e, portanto, neste caso exemplifica-se um exemplo em que, deste lado, foram enviados o segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ordem, mas por força destes caminhos alternativos nesta rede, deste lado chega o segmento 1, o segmento 2, depois o segmento 6, 5, 4 e 3. Como é que é garantida a ordem disto? O que se passa é o seguinte: quando o segmento 1 é recebido, este buffer coloca este segmento 1 na sua posição final. Porquê? Porque esta entidade aqui reservou um espaço suficiente para receber todos os segmentos. Neste caso 6, no exemplo 6. Portanto, que onde eu recebo o segmento 1, eu coloco os dados do segmento 1 na posição do buffer de recepção, na sua posição final. Depois recebe o segmento 2, acontece exatamente a mesma coisa. Coloca os dados desse segmento 2 na sua posição final. Entretanto, era expectável chegar o 3, mas o 3 não chega, chega primeiro o 6. O que faz a entidade de recepção é pegar no segmento 6 e colocá-lo na sua posição final. Porque é que esta entidade receptora sabe da sua localização? Porque cada um destes segmentos são numerados ao tal número de sequência que faz parte do cabeçalho TCP. Portanto, vem aqui a informação, é o cabeçalho. Depois chega a 5, ele coloca na posição 5, chega ao 4, coloca na posição 4, e eles no final estão completamente ordenados. Ora, isto não acontece em UDP, okay? Nada disto acontece em UDP. Portanto, os segmentos são garantidamente colocados na sua posição final e pela ordem com que foram enviados. Com base em quê? Com base no número do segmento, neste caso, aquele campo sequence number do cabeçalho TCP, que não existe no caso do UDP. Cada um dos segmentos recebidos vai ser confirmado e vai ser colocado na sua posição final. Portanto, isto descreve o processo de finalização. Vou avançar. Vamos ver esta questão do número de sequência e número de confirmação. A entidade A e a entidade B. A entidade A, neste momento, é emissora. Eu recordo que entre estas duas entidades existe um canal lógico de comunicação que é identificado por aqueles 5 elementos: protocolo, TCP, UDP, IP origem, porto origem, IP destino, porto destino.
Então, a entidade do lado esquerdo, a entidade A, vou-lhe chamar a entidade A, vai enviar 10 bytes e cada um destes 10 bytes vai ter um número. E, portanto, ele diz assim, olha, eu envio aqui dentro estão 10 bytes e o número de sequência destes 10 bytes é 1, que é o primeiro byte, de um grupo de 10. Okay? Este segmento chega ao outro lado, a esta entidade, e este vai confirmar a recepção dos 10 bytes. E como é que ele diz à entidade esquerda que recebeu corretamente os 10 bytes? Envia o valor 11 no campo de confirmação, Acknowledgement Number. Portanto, quando este segmento chegar a este lado, esta entidade recebe a confirmação de que esta está à espera do byte com o número 11, logo esta entidade conclui que os bytes com o número de 1 a 10 foram bem recebidos. Não há nenhuma dúvida. Dos 79 presentes. Só uma dúvida. A resposta não devia ser SIN-ASC? SIN porquê? Não, isto já, a conexão já está estabelecida. Está bem. O pedido de sincronização SIN-ACK é só na fase de início do estabelecimento da conexão. Okay? Portanto, isto já é na troca de dados. Portanto, a primeira coisa que acontece é quando um browser quer consultar uma página web de um servidor web, aquilo que faz o browser é fazer o pedido de estabelecer uma conexão com o servidor. E isso envolve o protocolo Three-Way Handshaking. Então, o cliente envia um pedido de sincronização, o servidor vai dizer, sim senhor, eu aceito o teu pedido de sincronização e também faço o meu pedido de sincronização. Portanto, SIN-ACK confirma o pedido de sincronização e faz ele, servidor, o pedido de sincronização, e depois o cliente confirma o pedido de sincronização do servidor. Isto aconteceu. E agora é a entidade, deste lado, a entidade que está do lado esquerdo, que quer enviar um conjunto de 10 bytes para a entidade que está do lado direito. Mas a conexão está estabelecida. Okay? A conexão está estabelecida. Aqui a ideia é explicar-vos o significado de número de sequência e número de confirmação. Então a ideia é, esta entidade estabeleceu uma conexão TCP com esta entidade. Isto aconteceu, é passado. Agora a entidade do lado esquerdo quer enviar 10 bytes para a entidade que está do lado direito. Cliente, se quiserem, servidor. Portanto, o que ele vai fazer, o lado esquerdo, é enviar um segmento TCP encapsulado num pacote IP. Este é a origem, isto é o porto de origem, este é o porto de destino. E, portanto, como vai enviar o primeiro byte, no campo número de sequência põe aqui o valor de 1. Okay? E vai enviar nesta zona 10 bytes. Portanto, este número de sequência vai ser usado por este lado do servidor para pôr estes 10 bytes no seu buffer de recepção na posição que vai de 1 até 10. Ok? De 1 até 10. Cada um destes bytes são numerados. Depois o que é que acontece? Como isto obriga à confirmação, o servidor, portanto, do lado direito, vai enviar para o lado esquerdo, reparem, trocou agora, o source passou a ser 23, o destino passou a ser 28, não é? 1028, perdão, que é a troca destes dois números, e diz assim, ok,
Eu não tenho aqui dados para te enviar, mas confirmo-te com o valor 11. Porque este, entretanto, recebeu bem os 10 bytes. Portanto, quando esta entidade do lado esquerdo recebe o número de confirmação 11, fica a saber que os 10 bytes que ele transmitiu anteriormente foram confirmados. E, portanto, os 10 primeiros bytes desta sequência, deste fluxo, foram confirmados pela entidade que está do lado direito. E, portanto, se houver mais dados a serem enviados pelo lado esquerdo, eles são agora enviados, portanto, volta a haver um source 1028, um destination 23 e agora o número da sequência começa em 11. E, portanto, aqui vou ter mais um bloco de dados e isto depois vai andar de um lado para o outro, não é? Portanto, o que é que significa o número de sequência para quem envia? É o número do primeiro byte daquele bloco que está naquele segmento TCP. Como é que quem recebe vai utilizar este número de sequência? Vai usar o número da sequência para colocar aquele bloco de dados no buffer de recepção na sua posição final. E depois vai naturalmente confirmar que recebeu, neste exemplo em particular, os primeiros 10 bytes. Como é que ele confirma isso? Enviando para o outro extremo um segmento TCP com um número de confirmação 11. Basicamente, o lado direito está a dizer ao lado esquerdo, olha, eu de ti espero o byte com o número 11. O lado esquerdo conclui por isso que os 10 primeiros bytes foram bem recebidos pelo lado direito. E, portanto, o próximo segmento de dados que ele vai enviar vai ter o número de sequência 11. E, portanto, neste lado, de quem recebe, ele olha para o 11 e vai pôr aquele bloco de dados na posição 11 do buffer. E depois vai naturalmente confirmar isso. Portanto, número de confirmação, número de sequência. O número de sequência é a posição ou o número do primeiro byte do bloco de dados que está a ser enviado. Do lado de quem recebe, ele vai olhar para o número de sequência e vai saber onde é que aquele bloco de dados vai ser colocado no buffer de recepção. E, portanto, o receptor, como deve confirmar aqueles bytes, vai enviar um segmento para o outro lado a dizer assim, olha, eu de ti espero, neste exemplo, o próximo byte que começa em 11. E quando esta entidade do lado esquerdo recebe o segmento enviado pelo lado direito com o número de confirmação 11, ele sabe que o lado direito recebeu corretamente até ao byte 10. Vamos lá ver. Imagina que eu aqui envio, neste segmento aqui de baixo, com o número 11, envio mais 10 bytes. Vamos usar estes números redondos, mais 10 bytes. Eu não tenho aqui, mas a confirmação neste sentido vai ter um número de confirmação igual a quanto? 21, senhor. 21. Quer dizer, o lado direito está a confirmar ao lado esquerdo, olha, eu de ti espero o byte com o número 21 e, portanto, o lado direito, que é o emissor, recebe a confirmação de que até ao byte 20 eles foram bem recebidos. E é assim que funciona. Então isso, Master, e se não fosse, se fosse qualquer outro número sem ser o 21? O princípio é sempre o mesmo. É evidente que isto funciona bem se começar bem, não é? Aquilo que começa mal, tarda ou nunca assim direito, não é? Pronto, sim. Estes protocolos funcionam bem se desde o início a coisa funcionar bem, certo? Agora, a pergunta que pode colocar é o seguinte, qual é o significado de uma entidade destas receber o número de confirmação 100? Que interpretação é que devemos dar a isto?
100, em vez de 20 ou 10, 100. Eu recebo um segmento TCP com um número de confirmação igual a 100. O que é que eu fico a saber? Eu que recebi. No caso, não seria que ele recebeu até o 90º byte? Ou não? Recebeu, não. Ouvi mal, mas acho que... Recebeu até o... Eu Recebeu recebi, 99 eu bytes. recebi, vamos imaginar que eu não estou a olhar para tudo. Só sei que recebo um segmento com o número de confirmação igual a 100. Qual é a interpretação que eu, que recebo, devo fazer daquele número 100? Recebi de uma entidade com quem eu estou a comunicar. Recebi um segmento que tem um número de confirmação igual a 100. Qual é o significado que eu vou dar a esse número 100? O significado é, se eu recebo o número de confirmação igual a 100, é porque com quem eu estou a comunicar está-me a confirmar que recebeu bem até o número 99. Ok. Dito de outra forma, do outro lado, com quem eu estou a comunicar, está à espera que eu envie a partir do byte número 100. Mas é a mesma coisa, não é? Portanto, Mas, olha mas para o... Diga. quando o setor fala em 100, no caso ia haver várias comunicações. Ele não podia fazer a primeira comunicação até... não podia devolver 100, o da direita para a esquerda. Não se importa de repetir, que é para ver se eu entendo. O setor tinha dito que o da direita devolvia 100. No caso, tinha que haver várias comunicações. Não, ele não podia devolver. Claro, isto é Ah, só ok. o primeiro exemplo. Ok. É, o lado esquerdo envia para o lado direito 10 bytes. Sim. O lado direito confirma para o lado esquerdo que recebeu bem esses 10 bytes. E nesta última posição, o lado esquerdo tem mais bytes para enviar, então envia com o número de sequência 11. Sim. Está bem? Bom, e se fosse 10 a 10, eu tinha que ter aqui vários segmentos a andar de um lado para o outro. Não é? Mas a ideia é sempre a mesma. Quando eu recebo um segmento com o número de confirmação igual a 100, fica a saber que do outro lado está alguém que está à espera que eu envie mais dados a partir do número 100. Ou seja, confirmou-me que ele recebeu bem até o 99. Pronto. Ok? Epá, e com isto o tempo esgota-se. Já são 11, mais uns minutos. Portanto, este é o princípio básico para garantir fiabilidade. Número de sequência, número de confirmação. O número de sequência é usado por quem recebe para pôr aquele bloco de dados no buffer de recepção na sua posição final e correta. Okay? Isso é a função do número de sequência. O número de confirmação é usado por quem recebe e também por quem confirma. É usado por quem recebe de que o outro extremo está à espera que eu envie dados a partir daquele número de confirmação. E, portanto, implicitamente está a confirmar que recebeu bem até o byte, cujo número é o número de confirmação menos 1. Pronto, basicamente é isto. O TCP tem outro mecanismo de retransmissão que é baseado num temporizador. Okay? Imaginem o cenário da entidade do lado esquerdo, envia este segmento para o lado direito, entretanto envia um segundo segmento para o lado esquerdo, mas este é perdido, não é? Este confirma corretamente que recebeu o segmento 1, enviando o número de acknowledge 2. Não é? Recebe o segmento 1, confirma, olha, de ti estou à espera do número 2.
Entretanto, o número 2 já tinha sido enviado, mas perdeu-se. E a entidade do lado esquerdo continua a transmitir e agora envia um segmento 3. Deste lado é recebido, mas este só confirma que recebeu corretamente o 2. Entretanto, sempre que há o envio de um segmento, é iniciado um temporizador com um determinado tempo. Quando esse tempo se esgotar, o segmento 2, neste caso, volta a ser reenviado. Este é recebido e agora ele simultaneamente confirma a recepção do 2 e do 3, enviando o acknowledge de 4. Este mecanismo de transmissão também é importante. Quando a rede está muito congestionada, é evidente que isto tem custos, não é? Por cada transmissão de um segmento, eu tenho que ter um temporizador. O TCP é extremamente tem a vantagem de ser fiável, mas tem custos computacionais significativos. Bom, eu ainda tinha aqui mais meia dúzia de diapositivos, mas como não temos tempo, eu vou ficar por aqui, de 2 a 8, vou retomar isto. Portanto, este é o último diapositivo, eles já foram todos publicados no Moodle. E agora vamos preparar-nos para... Eu vou ter que retomar isto de 2 a 8. Vamos nos preparar para o mini teste, ok? Portanto,